gosto de dizer para as pessoas esteja disponível para furar bolhas. E dentro desse processo você sempre vai achar talentos complementares que vão te apoiar nessa jornada. Ela nasceu dentro da Afrobusiness e só dando uma contextualizada, a Afrobusiness é uma rede formada por empreendedores, intraempreendedores e profissionais liberais negros. Ela atua nesse processo de conexão entre eles, né, capacitação e conexão, para gerar o que a gente chama de Black Money, que é a circulação de dinheiro dentro da comunidade negra. E a gente também trabalha com inserção desses afroempreendedores dentro da cadeia de valor. E por que a Conta Black nasceu dentro da Afrobusiness? A partir do momento que a gente começa a vivenciar esse universo do afroempreendedorismo e do empreendedorismo liderado por pessoas pretas, a gente começa a identificar alguns gaps financeiros. Entre eles, o acesso a crédito, acesso ao banco. Então, muitos desses empreendedores não conseguiam abrir conta bancária. A gente sabe que tem um dado que fala que o crédito é negado 4 vezes mais para um empreendedor negro comparado ao empreendedor branco, exatamente nas mesmas condições. E a Conta Black, ela nasce a partir dali. Inicialmente, ela nasce como uma conta digital. E agora nós nos identificamos como um hub de produtos e serviços financeiros alocados numa conta digital. É uma conta bancária, né, que não necessariamente envolve um banco físico. Então hoje a pessoa ela consegue fazer todas as transações financeiras, então pagamento, transferência, pagamento de contas, transferir entre contas, tudo isso utilizando o celular. Fintech seriam startups, né, que são empresas de base tecnológica que envolvem o setor financeiro. Então, a Conta Black é uma fintech. A gente oferece todos os serviços de banco, né, como eu mencionei anteriormente, e nós temos produtos que são personalizados e customizados, pensando na necessidade específica da população preta e periférica. Então, seguros, empréstimos, e quando a gente fala desse processo de personalização, é muito sobre a forma com que essa população enxerga o serviço financeiro. E a gente customiza de forma a torná-lo acessível. A gente já nasce num contexto extremamente criativo, né? Porque se a gente comparar o pontapé inicial de um banco versus de uma fintech, a fintech envolve muito mais tecnologia, sem a mesma necessidade de lastro financeiro. Então hoje, para abrir um banco normal, eu envolveria um lastro de no mínimo 45 milhões de reais. E as fintechs, elas surgem exatamente num movimento oposto, extremamente criativo, obviamente, que consegue ofertar os mesmos serviços de uma maneira com base tecnológica e com custos bem menores. Obviamente que tem toda um processo de lastreamento, de regulamentação, mas que é factível para uma empresa que está acabando de começar. Então, por exemplo, por trás das fintechs, muitas delas têm bancos que lastreiam esse dinheiro. Então, o que seria esse lastreamento? É dar uma ferramenta de segurança. Então, é como se fosse um fundo garantidor, que se essa fintech ela para a operação, o cliente final ele não é prejudicado. Hoje existem estudos que falam que a população negra, ela circula em todo o Brasil, algo em torno de 1,7 trilhões de reais por ano. Só que hoje em dia, a gente não tem nenhuma ferramenta que metrifique isso. E daí por isso nasce a Conta Black também com esse intuito de começar a quantificar essa circulação financeira. Então lá naquele comecinho,
Obviamente, a gente parte do pressuposto que as pessoas negras elas não têm totalmente os mesmos acessos e conhecimento. Então, para além de trazer uma ferramenta nova, era importante injetar essa nova cultura, né? Então, explicar, investir em comunicação, falar um pouco sobre a tecnologia e como a tecnologia foi super importante, como a tecnologia é um fator importante nesse processo de inclusão, tanto que no movimento recente, quando acontece a pandemia, o isolamento social, nunca se falou tanto sobre bancos digitais exatamente no movimento que a gente já vinha falando lá atrás, né? A necessidade de expandir essas ferramentas tecnológicas para toda a população. Então, lá no começo a gente investiu bastante em comunicação para apoiar essas pessoas, principalmente porque uma das nossas principais bandeiras é a educação financeira. Então, de que forma que a gente traz uma ferramenta financeira que apoie as pessoas, mas que não leve ela para o endividamento, que é um modus operandi do sistema financeiro como um todo atual. A ideia ela nasce ali em 2018, em dezembro, no finalzinho do ano, né, nós fizemos o jantar de comemoração e já lançamos o nosso MVP, né, que é o produto inicial, né? E nós não esperávamos que teria uma adesão tão rápida, né? Então, o jantar foi para aproximadamente 100 pessoas. No primeiro dia, a gente teve ali a adesão de 100% das pessoas, então a gente já saiu do jantar com 100 contas. Em 24 horas a gente já tinha 10 vezes mais, então em 24 horas a gente tinha 1000 contas. E daí ao longo de 2018, 2019, a gente rodou esse MVP, então testando diversos produtos, serviços, testando grupos, testando instrumentos de empréstimos, testando ferramentas de crédito, até que 2019, nós lançamos o app nas duas principais lojas do Google e da Apple e seguimos ali. Atualmente a gente tem uma base de 23 mil clientes espalhados pelo Brasil inteiro. Em 18 meses a gente quer chegar a 100 mil contas. Temos um plano e uma meta bem ousada, mas é factível, né? Essa meta de 100 mil clientes era uma meta que era para o ano da pandemia. E daí quando a gente viu que surgiu ali aquele processo de isolamento social, muitas pessoas que faziam parte da nossa base de clientes perderam os empregos, então perderam as suas fontes de renda e tudo mais. Para a gente, somos um negócio social, sobretudo, né? Então, que escolhemos dar lucro e transformar a sociedade tudo ao mesmo tempo. Para a gente não fazia sentido a gente investir numa escala, né? Então aumentar a nossa base ofertando crédito num valor alto e empurrando essas pessoas para o endividamento. Então quando surge esse processo de pandemia, isolamento social, a gente freia o nosso crescimento e a gente se volta para o cliente, sabe? Então a gente começou a desenvolver ferramentas que pudessem auxiliar esses empreendedores, então programas de mentorias, programas de apoio a empreendedores. Nós servimos como veículo financeiro para recebimento de doações, então muitas pessoas que não tinham conta bancária tiveram as primeiras contas bancárias via conta Black para poder receber o auxílio emergencial ou outro auxílio financeiro. Então agora, né, agora que a gente vê uma movimentação de retomada, daí sim a gente começa a olhar para essa expansão. A Afrobusiness ela nasce como uma ONG, só que quando nós fundamos a Afrobusiness, o nosso grande objetivo é que essa ONG ela fosse autossustentável.
Então, por isso que a gente entra ali nesse setor 2.5, né? Porque nós somos uma ONG, então existe um braço que recebe doações e é um percentual muito baixo da nossa receita como associação, mas a gente tem produtos e serviços. Então, como a gente conecta o afroempreendedor a grandes empresas, a gente faz ali uma consultoria 360. E a gente oferta isso como um serviço para as grandes empresas. Então, o empreendedor não paga absolutamente nada para participar. Então, ele tem acesso à formação, a instrumentos, a uma rede de profissionais que atua apoiando esses empreendedores, e as organizações têm acesso a esses empreendedores capacitados. Então a gente faz ali esse processo de consultoria e match entre essas duas frentes. Essa minha busca por aprender a programar veio muito por conta de um gap de mercado. Quando nós fomos lançar a primeira versão da Conta Black, nós tínhamos uma empresa terceirizada que fazia esse desenvolvimento para a gente. E nós sabemos como que é esse cenário de tecnologia, né? Então, estamos ali vivenciando um eminente apagão de profissionais. E eu lembro que quando nós fomos fazer uma das primeiras reuniões de briefing, né? Então, eu queria que o sistema tivesse isso, aquilo, outro. E daí a primeira coisa que a gente recebeu foi um prazo gigantesco. Ok, desse jeito que vocês querem, esse projeto vai demorar 7 meses. E custa tantos. Então, a primeira opção era extremamente cara e duradoura. E a gente, para uma startup, 7 meses é um tempo gigantesco, né? A dinâmica de uma startup é de velocidade. Eu falei assim, gente, eu vou aprender a programar. Obviamente que a nossa primeira versão não fui eu que programei, mas eu aprendi a programar para dialogar melhor com meus fornecedores. E daí quando ele falou assim, não, é possível fazer um HTML. Então hoje eu sei que para fazer um site, essa pessoa, sei lá, ela não vai demorar mais que uma semana. Então eu fui aprender a programar exatamente para delegar melhor e para não ser enganada, sabe? Então foi mais ou menos isso. Mas hoje em dia eu programo bem menos, obviamente, mas hoje eu consigo identificar quais são os sistemas, então o tipo de desenvolvimento isso ajuda pra caramba nesse processo. Até mesmo quando eu vou conversar com o meu CTO, que é sócio também, essa tecnologia será que vai atender a um celular mais simples, porque a nossa base ela é diversa, então é muito mais fácil para dialogar. E isso é um diferencial, né, dentro da jornada empreendedora. Eu acho que a grande lição que a gente tem que aprender dentro dessa jornada empreendedora é que a gente tem que furar bolhas. Então, não existe lugar que não é pra gente, sabe? Então, é super importante você ser a pessoa o diferente é ocupar o espaço e uma vez ocupando esse espaço, puxe os semelhantes para estarem lá. Então, para os empreendedores, a minha mensagem é: sigam hackeando o sistema. Em relação ao ecossistema todo de tecnologia, de economia criativa, o meu recado é: pessoal, vamos fazer cada vez mais o teste do pescoço. Então, procurar pessoas diversas nos ambientes nos quais nós estamos inseridos, para que a gente possa fazer micro-revoluções a partir da nossa jornada, sabe? Então, é super importante isso. O teste do pescoço e eu tenho falado bastante sobre ele, quando você está num ambiente, mover o seu pescoço e buscar pessoas diferentes, né? Pessoas diversas. Então, se eu estou numa sala de decisão e que eu olho para os dois lados e só vejo pessoas iguais, eu tenho que ter coragem de levantar a mão e falar assim, gente,
a gente não pode seguir desse jeito, né? Tá faltando diversidade aqui dentro. E a diversidade é um fator super importante, tanto para a lucratividade das corporações, mas também para a transformação social como um todo. Então, eu acho que isso é super importante.